Amados irmãos e irmãs, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. Este programa é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, nós que professamos a fé pentecostal, temos a necessidade de vez em quando, nós estarmos revisitando os pontos centrais da nossa doutrina. E neste trimestre, nós temos acompanhado aqui com o comentário do pastor Ezequias Soares, alguns tópicos e assuntos bastante pertinentes. E a lição de hoje é a lição de número 8, que será estudada agora no próximo dia 21 de fevereiro de 2021, que tem por título Comprometidos com a Palavra de Deus. O texto áureo se encontra em Lucas capítulo 11, versículo 28, que diz: Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Verdade prática, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia da infalibilidade. Então, nós vamos estudar hoje a respeito da importância da Bíblia, das Escrituras e da Palavra de Deus no contexto pentecostal. Isso porque nós somos sempre tentados, às vezes, a ir para extremos, ou para o extremo da emoção, ou para o extremo da experiência, ou para o extremo de um intelectualismo, de uma racionalidade e, por assim dizer, de um intelectualismo. E assim nós perdemos o equilíbrio. E o movimento pentecostal, desde os seus primórdios, a não ser em alguns momentos que perdeu essa ênfase e esse equilíbrio, o movimento pentecostal foi sempre fundamentado na palavra e no espírito, nesse equilíbrio entre o estudo das Escrituras, a dependência da revelação, da comunicação de Deus através das Escrituras, sendo esta a nossa razão de fé e prática, e também o papel da experiência, da subjetividade, de fazer com que essa Escritura ganhe vida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que é tudo isso que tem a ver com a própria fé pentecostal. Então, aqui o texto bíblico que nos fundamenta, né? A segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 14 e 19, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, diz o versículo 15. Isso porque nós bem sabemos, conforme segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação e de que toda a Escritura ela é inspirada, a profecia foi produzida não pela vontade humana, mas os santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nas epístolas de Paulo, e principalmente a única vez que ocorre a palavra theopneustia no grego, da ideia de inspirada pelo Espírito ou por Deus, ou soprada por Deus, ou pelo Espírito de Deus. Então, a característica central da Escritura é nós sabermos que ela tem procedência divina. Por isso, nós damos crédito e assumimos que ela é fiel e digna de toda a aceitação, como diz Paulo ao longo das suas epístolas pastorais. Também, aqui pela declaração de Pedro, ainda que ele não utilize o termo theopneustia, ele utiliza um outro termo em grego, que dá a ideia de um movimento de uma embarcação, e que faz com que essa embarcação, impulsionada pelos ventos e até pelas ondas marítimas, ela possa se seguir, se conduzir adiante. Então, é isto que a palavra de Deus é. E é por isso que o comentarista destaca aqui nesse primeiro ponto que ela tem autoridade.
E foi uma máxima que os reformadores protestantes do século XVI defenderam: sola Scriptura, que é uma expressão latina que quer dizer só a Escritura. E esse foi o mote, ou um dos motes da Reforma Protestante, considerando que naquele contexto, no século XVI, o que estava acontecendo era que o papado estava colocando a autoridade maior sobre si e estava havendo também abuso de autoridade papal. Por causa disso, algumas pessoas eram declaradas salvas, outras condenadas, e foi nesse contexto que surgiram a venda das indulgências, pessoas querendo vender, pessoas, não, autoridades religiosas, né, querendo vender a salvação, uma porção de terra no céu, em troca de benefícios e de doações para a igreja. E foi nesse contexto que Lutero bradou, afixou as suas 95 teses às portas do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, na igreja do castelo, e ali foi declarada a Reforma Protestante alemã, muito embora que ela suscitou em vários momentos, e já um tempo antes, nos primórdios da Reforma, já em Oxford, lá na Inglaterra, vários movimentos se insurgiram contra esse abuso de poder religioso da igreja, e assim surgiu o mote do sola Escritura, mostrando assim que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. O próprio Lutero, diante do seu julgamento, lá na dieta de Worms, ele, quando foi levado a colocar-se diante dos seus livros e pediram que ele se retratasse, negasse, ele disse: eu não nego nada do que eu disse, a menos que eu seja provado pelas Sagradas Escrituras. Então, as Sagradas Escrituras é a nossa base, o nosso fundamento de fé, a nossa regra de fé e prática. Evidentemente, nós temos tratados teológicos, livros, credos, né? Os credos que foram constituídos ao longo da história da igreja, o próprio credo apostólico, o credo niceno, né, e tantas outras declarações de fé, uma das mais emblemáticas e reconhecidas mundialmente, internacionalmente, que é a Confissão de Fé de Westminster, que é extremamente estudada e respeitada. Mas também nós, da Assembleia de Deus, dentro da nossa fé pentecostal, nós temos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. E aqui nós temos os expoentes, os fundamentos da nossa doutrina, aquilo que nós acreditamos em relação às Sagradas Escrituras, sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a identidade do Senhor, sobre as obras de Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre as criaturas espirituais, sobre o pecado, a salvação, a igreja, o batismo, a ceia do Senhor, as formas de governo, a verdadeira adoração, a igreja e o Estado, a lei, os 10 mandamentos, o batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a cura divina, a segunda vinda de Cristo, o mundo vindouro, né? E sobre a família. Então, aqui nós temos a declaração de fé da Assembleia de Deus, ou das Assembleias de Deus, que é um documento que foi construído, evidentemente, a partir de estudos teológicos. Na verdade, pelo que eu li, vocês observaram que se trata de tópicos sistemáticos, é produto de se debruçar sobre o estudo das Sagradas Escrituras. Portanto, é um documento digno de crédito. Evidentemente, não é superior à Bíblia, é uma percepção teológica a partir da Bíblia, que merece crédito, merece respeito, não é uma obra individual, é produzida coletivamente a partir de vários pensadores das Assembleias de Deus, mas mesmo assim é um documento que está debaixo do crivo da nossa autoridade maior, que são as Sagradas Escrituras. Então, a declaração de fé das Assembleias de Deus é uma espécie de norte, é uma bússola que nos orienta, inclusive, na interpretação das Sagradas Escrituras. Essa declaração de fé, a respeito da Bíblia, ela diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Portanto, a Bíblia é o nosso fundamento maior. Há o papel da razão,
ao papel da experiência, né? Ao papel até da tradição da igreja, mas nenhuma delas pode ficar acima das Sagradas Escrituras. Inclusive, eu gosto muito de fazer uma menção ao quadrilátero wesleyano. O John Wesley, o famoso pregador, destacava que nós devemos considerar o papel da razão, o papel da tradição, o papel da experiência e principalmente o papel das Escrituras, que é a qual é o crivo maior diante desses outros aspectos e pontos. Nós não somos deístas, é algo que nós destacamos aqui também, que é importante, né? Isso nos faz crer, deixa eu explicar o que é deísmo para você. Deísmo é um movimento filosófico que surgiu no contexto do iluminismo e que defendia que Deus era um Deus ausente, era um Deus que não se revelava a não ser por meio da criação, por meio da natureza, ou por meio do intelecto, por meio da racionalidade ou da razão. Então, essa era a máxima deísta iluminista. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus que se revela, é um Deus que fala, é um Deus que diz a nós aquilo que Ele quer dizer, e a forma que Deus fez de se comunicar conosco foi, evidentemente, nós cremos numa revelação geral, cremos que Deus se revela na natureza, os salmos mostram isso, os céus, Salmo 19, que é um dos meus favoritos, os céus mostram a glória de Deus. Então, nós cremos num Deus que se revela na natureza, um Deus poderoso, um Deus criador, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós só podemos ter conhecimento de um Deus salvador, de um Deus amoroso, de um Deus gracioso, de um Deus que se importa com cada um de nós, que nos salva, que nos redime através das páginas das Sagradas Escrituras, da revelação da Bíblia Sagrada e do próprio Verbo que se fez carne através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, estamos encerrando assim o nosso primeiro bloco do programa EBD em Síntese. Nos acompanha aí através do nosso canal do YouTube, através da TV AD, seja através da nossa Rádio Libertadora. Voltaremos em seguida para dar continuidade ao nosso programa. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta, programa EBD em Síntese. Você está nos acompanhando e nós vamos estudar agora o segundo tópico da nossa lição. Vamos tratar a respeito do zelo pela doutrina. E aí nós vamos precisar conceituar o que é doutrina, né? Então, a igreja cristã, ela tem as suas doutrinas. E no nosso imaginário popular, algumas pessoas, algumas vezes, acham que doutrina é meramente um conjunto de preceitos e princípios de uma igreja. Evidentemente, é isso também, mas a palavra doutrina é uma palavra que, no grego, diraki, dá a ideia de ensino, instrução. Então, a igreja cristã, e, portanto, a igreja de confissão pentecostal, ela tem o seu conjunto de doutrinas, as suas crenças, e essas crenças também, elas são ensinadas. É por isso que lá em Atos capítulo 2, versículo 42, é dito que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina aqui da ideia de instrução e ensinamentos. Então, a igreja cristã, ela está alicerçada nos ensinamentos apostólicos, nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Daí, é preciso que a gente pondere a esse respeito, para que a gente não eleve em demasia a subjetividade, as nossas experiências pessoais, em detrimento da revelação e dos ensinamentos que nós recebemos dos apóstolos, daquilo que está revelado nas páginas dos evangelhos. Então, a doutrina, que significa ensino, significa instrução, e um dos papéis da igreja, e uma das funções da igreja, é ter esse caráter pedagógico,
né? Esse caráter de ensinadora. O próprio Jesus disse aos seus discípulos na grande comissão, depois que ele ressuscitou, que esse evangelho deveria ser pregado, deveria ser ensinado. Então, essa é uma das missões da igreja, é o ensino. E qual é o conteúdo desse ensino? O que é que nós devemos ensinar? Né? Então, o comentarista aqui nos lembra que a fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Né? Então, quer dizer, isso é importante, é digno de destaque, porque as escrituras aí estão, mas nós não podemos abstrair a escritura da razão e nós não podemos abstrair a escritura da nossa experiência. Então, como é que se interpreta a Bíblia, levando em conta a nossa experiência, a nossa razão? O pastor saudoso Antônio Gilberto dizia que se Deus nos deu sabedoria, é para que nós devamos usá-la. Então, a razão tem um papel importante no estudo, na interpretação do texto. Também a nossa experiência pessoal, mas nós não devemos esquecer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Portanto, nós precisamos interpretar o texto bíblico a partir daquilo que nós denominamos de uma hermenêutica pentecostal, ou seja, uma interpretação espiritual do nosso espírito, mas, sobretudo, dependente da iluminação e da direção do Espírito de Deus. Mas devemos buscar no texto aquilo que Deus quer nos dizer, aquilo que Deus nos diz, a palavra de Deus. E nós devemos submeter as nossas experiências e até a nossa própria razão, bem como as nossas tradições eclesiásticas, devem ser submetidas àquilo que a palavra de Deus diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma expressão que está repetida lá nas cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor, nos primeiros 3 capítulos do Apocalipse. Então, a igreja não pode esquecer que uma das tarefas dela é de ouvir a palavra de Deus. A igreja é submissa à palavra de Deus. A igreja não pode se arvorar e de querer ser maior do que a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é maior do que as tradições da igreja. A palavra de Deus é maior do que as nossas experiências pessoais. Elas são importantes, necessárias e até contribuem no processo interpretativo. A razão é necessária e importante, mas mesmo assim, nada desses, ou nenhum desses aspectos pode ser colocado acima da palavra de Deus. Então, a nossa confissão de fé e a Bíblia, inclusive o comentarista, o pastor Ezequias Soares, foi um dos principais expoentes na preparação desse documento. Ele foi um dos líderes que direcionou todo o processo de constituição do documento da declaração de fé das Assembleias de Deus. Mas ele é muito enfático ao dizer, no próprio comentário dele da revista, que a nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, diz ele, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Então, é importante que a gente entenda o papel desse documento, que deve ser estudado, deve ser analisado, deve ser ensinado, inclusive, né? Nós temos orientado, né? Uma das igrejas aqui, nas quais nós tivemos a oportunidade de dirigir, nós colocamos lá um exemplar da declaração de fé das Assembleias de Deus no púlpito da igreja. Ela está lá no púlpito da igreja para que nós, que somos líderes, possamos ter em mente sempre que nós temos essa responsabilidade e esse compromisso com a Bíblia. Do mesmo jeito que nós temos uma Bíblia lá no púlpito, nós temos a nossa declaração de fé. Ela não é superior, nem mesmo chega a ser igual à Bíblia, mas é digna de crédito, porque ela foi produzida a partir de um empreendimento humano de oração e de estudo da Bíblia, buscando interpretar da melhor forma possível os ensinamentos da nossa doutrina. Então, recomendamos a você que, se você ainda não tem um exemplar
da nossa declaração de fé, você adquira. Se você ainda não leu, recomendamos que o faça, e sempre consultando ao lado o texto bíblico e analisando cada uma das passagens das Escrituras. Muito bem, estamos assim encerrando o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos logo em seguida. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta, programa EBD em Síntese. E hoje nós estamos estudando aqui o papel das Escrituras, da Palavra de Deus, o compromisso que a doutrina pentecostal tem com a Palavra de Deus. E, sobretudo, aqui no terceiro ponto da nossa lição, diante dos modismos. Então, de vez em quando, nós vemos aí alguns modismos que se propagam, sobretudo nessa era de fake news e de internet, de mídias, né? Nessa era e nesse período digital, tecnológico e midiático, por assim dizer. Então, os modismos se espalham com muita facilidade e muitas pessoas, sem se dar conta, estão seguindo determinadas doutrinas e ensinamentos passageiros, efêmeros, que são modismos que fazem sucesso hoje e amanhã não têm a mínima importância. Então, tenhamos cuidado com determinados movimentos, algumas tendências. O comentarista aqui da revista, inclusive, cita alguns modismos, inclusive dentro do movimento pentecostal. O movimento pentecostal dá um papel fundamental, conforme nós já ressaltamos a experiência, mas é preciso que tenhamos cuidado. A experiência tem limites, né? E o limite da experiência é a revelação de Deus, a palavra de Deus. Então, de vez em quando, se levantam movimentos que são citados aqui pelo comentarista, e vão surgir muitos outros ao longo do tempo, e pessoas que se deixam levar facilmente pelas emoções, pelo apelo, pela febre do momento. Isso faz com que as pessoas acabem deixando de lado as nossas doutrinas, a palavra de Deus, e acabem indo após esses movimentos todos. Sobretudo, a liderança, os pastores, professores, escola dominical, líderes de departamentos, devem ter o cuidado de manter a palavra de Deus em foco. Por isso, como nós já ressaltamos aqui no início da nossa aula, o texto de Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, dizendo que nós devemos apresentar-nos a Deus aprovado. E como é que se apresenta diante de Deus aprovado? Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós precisamos resgatar o estudo bíblico, o ensinamento bíblico nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas. E, inclusive, precisamos ressaltar que é em decorrência do ensino bíblico que o verdadeiro Pentecostes acontece. É quando nós pregamos a palavra de Deus, quando ensinamos a palavra de Deus, que nós somos aprovados por Deus e o Espírito Santo age em nossas vidas enquanto ministradores e na vida daqueles que nos ouvem. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos apresentar como obreiros e obreiras, no caso de irmãs que ensinam na igreja, que não tem de que se envergonhar, o termo obreiro aqui dá o sentido de alguém que está no trabalho, está atuando em prol do reino de Deus. Então, refere-se aqui, inclusive, àquele que trabalha no campo. Então, a nossa declaração de fé, diz o comentarista, a esse respeito, diz que o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. É por isso que, às vezes, a gente diz até obreiros e obreiras, porque tem muitos trabalhos em nossas igrejas que são desenvolvidos pelas mulheres, inclusive várias delas sendo professoras das nossas escolas teológicas, das nossas escolas bíblicas dominicais. Então, é importante que
aquelas pessoas que são colocadas em posição de liderança sejam aptas a ensinar. É um dos critérios para o episcopado, para o presbiterato apresentado por Paulo nas suas epístolas pastorais. Então, se espera que o pastor seja alguém afeito ao estudo bíblico, alguém que seja capaz de ensinar as Sagradas Escrituras e que tenha um compromisso com o texto. E aí é importante ressaltar, nós devemos nos submeter ao texto bíblico. Inclusive, há uma tendência que às vezes nós herdamos de algumas tradições hermenêuticas de querer defender os nossos pressupostos, os nossos pontos de vista, utilizando passagens descontextualizadas e isoladas do texto bíblico. É por isso que nós temos defendido cada vez mais uma pregação textual, uma pregação expositiva, uma pregação na qual nós nos submetamos ao crivo do texto bíblico, aquilo que o texto bíblico diz. E é importante que se diga também, que se considere que a revelação do texto bíblico é progressiva. Então, tem determinadas doutrinas que não se aplicam no contexto da igreja. São bíblicas? São. Estão na Bíblia? Estão. Mas em que contexto estão? Quem disse essas palavras? A gente tem que considerar que tem momentos que fala o homem. Toda a escritura é inspirada, mas tem momentos que quem está falando no texto bíblico é o homem. Dou um exemplo. Os amigos de Jó, que nós estudamos recentemente na escola bíblica dominical. Tem momentos que quem fala é o próprio Satanás. Satanás, quando tentou Jesus, quando ele estava lá no monte da tentação, tem várias declarações que procedem de Satanás. Então, nós precisamos também saber interpretar o texto bíblico, contextualizar as passagens. E essa interpretação é fundamental, inclusive, para que nós possamos fazer aplicações apropriadas, legitimadas pelo Evangelho, pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. E é assim que nós manejamos bem a palavra da verdade. O verbo grego aqui para manejar bem é orthotomeo, e literalmente significa fazer um corte reto. Então, a ideia de cortar em linha reta, de manter o curso correto. Então, é preciso que a gente saiba interpretar bem o texto bíblico. Interpretar bem, quando eu digo isso, eu me refiro a interpretar de forma apropriada. Então, é para isso que existem os cursos de hermenêutica, né? Eu gosto de dizer sempre, interpretar a Bíblia, todo mundo interpreta, mesmo que não tenha feito o curso de hermenêutica. Agora, uns podem interpretar o texto de maneira apropriada e outros podem interpretar a Bíblia de maneira inadequada. Então, como é que nós devemos interpretar o texto bíblico? Nós devemos interpretar o texto bíblico nos submetendo àquilo que o texto nos diz. E aqui, uma aula de hermenêutica em 1 minuto, considerando o contexto da passagem, o gênero literário, porque a Bíblia é escrita em diversos gêneros literários, se essa passagem está no Antigo ou se está no Novo Testamento, né? Para quem essa mensagem foi direcionada, qual a implicação imediata que ela tinha naquele contexto e qual a aplicação que nós podemos fazer nos dias atuais, de que maneira ela é resguardada pelo Evangelho, pelos ensinamentos doutrinários do Novo Testamento, mesmo sendo a narrativa. Mas o que é que essa narrativa nos ensina? O que é que essa narrativa nos revela? Ela tem legitimidade no contexto geral das Escrituras? Então é preciso que nós façamos algumas dessas perguntas para que nós possamos interpretar o texto bíblico da melhor forma possível e não fazermos aplicações inapropriadas da palavra de Deus. Afinal de contas, ensinar, doutrinar é algo extremamente responsável e nós temos responsabilidade sobre as vidas das pessoas para as quais nós ensinamos. À guisa de conclusão, o comentarista destaca o compromisso com a palavra de Deus, cremos com ela, que ela é também a única revelação escrita para a humanidade. Portanto, fizemos aqui a nossa defesa das Sagradas Escrituras, do texto bíblico, e a doutrina pentecostal não pode esquecer da relevância e do compromisso que ela tem com o Espírito,
mas também com a palavra. Com a palavra e, ao mesmo tempo, com o Espírito. Assim encerramos mais um programa EBD em síntese. Este e nenhum outro programa substitui a Escola Bíblica Dominical na sua igreja, na sua congregação. Portanto, participe, prestigie, fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se o Senhor nosso Deus permitir.